um tema que efetivamente nos deixa aqui muita ansiedade em ser falado muitas vezes, mas que deve ser cada vez mais vezes falado, porque é um tema que, apesar de ser sensível, a educação para este tema ajuda na prevenção. O abuso sexual está muito relacionado com o contacto, com o envolvimento, com a interação de um agressor, e muitas vezes quando falamos do abuso sexual de menores, neste caso de um adulto, com uma vítima, neste caso de um menor, não é? E que utiliza esse ser humano para uma estimulação e prazer sexual que esteja relacionado consigo próprio, com a criança ou também com terceiros. Muitas vezes estas situações estão relatadas, lá está, na questão dos menores, com situações em que o indivíduo, o menor, a criança, tem um desenvolvimento precoce, é imaturo, é dependente, não tem capacidade para compreender o ato na totalidade, não tem capacidade de consentimento informado, de dizer um sim, nem percebe, e muitas vezes está inserido com uma série de envolvências que não o permitem conseguir fazer o pedido de ajuda ou de revelação. Isto faz com que muitas vezes o abusador tenha uma atitude mesmo em termos intrafamiliares, pode acontecer dentro das famílias, e aqui falamos de menores cujos padrões de tabus sociais são violados. Um impacto tremendo. Muitas das situações desenvolvem-se stress pós-traumático, perturbações de stress pós-traumático, não só, muitas vezes há muita dificuldade em termos dos relacionamentos sociais, dos relacionamentos mais próximos no futuro, nas relações sociais, autoestima, sentimentos de mal-estar consigo, podem-se desenvolver outras doenças, a comorbilidade com outras doenças, situações até como problemas do comportamento alimentar, no caso dos jovens, não é? Porque depois a noção de sexualidade e do corpo evoluído acaba também por ficar aqui um bocadinho afetada. É um trabalho em termos de psicoterapia, porque deve ser feita uma psicoterapia nestas situações, que pode ser no tempo, não é? Longo, até o sujeito conseguir superar estas situações. E há uma coisa que é importante sempre lembrar, é que efetivamente não dá para apagar o passado, não é? Mas dá para transformá-lo de uma forma em que ele não seja tão doloroso e vivenciado no imediato, constantemente, como essa dor e esse trauma muitas vezes fazem a pessoa sentir. Eu acho fundamental nestas situações, os casos de abuso são casos muito complexos e difíceis de se trabalhar, por toda a envolvência, lá está, nas relações, na ligação consigo, com o corpo, com a perspectiva de se revivenciar o abuso, não é? Portanto, estar constantemente a vivenciar a situação. O tratamento psicoterapêutico, que é um tratamento de confiança, logo desde o início, um tratamento que leva o seu tempo até a pessoa sentir-se confortável, vai permitir, através da linguagem, da comunicação, que o sujeito consiga manifestar, exprimir todas as situações. Às vezes não é preciso detalhar o que foi vivenciado, outras vezes é. Isto tem a ver com cada sujeito, com a vivência da situação, que é sempre diferente, mas ultrapassar aquele momento traumático será importante através da psicoterapia e, se é possível, e acho que é fundamental nestas situações que haja uma abordagem do apoio psicológico, sempre. Eu acredito que sim. Eu acho que os números a começarem a aumentar não tem a ver com o facto de estarem a existir mais violações ou não. Acho que tem a ver com o facto das pessoas conseguirem denunciar mais, em alguns casos, nomeadamente até às vezes terceiros, mas ainda acho que os números são, efetivamente, os que nós recebemos, inferiores aos reais, porque há muita dificuldade na revelação. Muitas vezes o pedido de ajuda causa a interpretação de que toda a gente vai saber, que pode causar danos a outros, que existe uma estigmatização, que existe um rótulo, há uma vergonha, uma culpa
culpabilidade associadas, todas estas características, até às vezes o medo da repetição ou de sofrer-se coerção ou ameaças mesmo físicas por parte dos agressores, neste caso de agressores conhecidos, não é? Fazem com que as pessoas reprimam. E o que os estudos demonstram muitas vezes é que até haver a revelação, que é um momento importantíssimo nestas situações, existem por volta, e neste caso das crianças, de umas 7 tentativas de revelação até conseguirem falar da situação. A partir do momento que há um processo de revelação, e é importante que ele aconteça dentro de um ambiente adequado, com determinadas variáveis protetoras, não é? Aqui o sujeito deve ter um ambiente controlado, não deve haver sinais de alarmismo, deve-se ter cuidado com a indução de culpa, porque a pessoa já se sente extremamente culpada pelo acontecimento, não tendo culpa nenhuma, obviamente, mas temos que garantir a ausência dessa associação. É importante também ouvirmos e que a pessoa se sinta ouvida, que sente que vai ter esse apoio. É preciso ter cuidado com as promessas que se fazem, não podemos prometer nada que não podemos cumprir, nomeadamente as denúncias, não é? É importante também a sensação de tranquilidade no envolvimento aqui das famílias, não é? Porque isto são momentos de crise para as famílias quando estas situações acontecem e é importante incluí-las, porque tem que haver um novo reequilíbrio da situação e, portanto, todas as variáveis importantes para que aconteça a revelação têm que estar reunidas. É preciso ter muito cuidado porque podemos estar a suprimir na pessoa mais uma tentativa. Às vezes pequenas palavras ou pequenos comportamentos não verbais poderão causar a vergonha, lá está, e o medo de se fazer essa revelação. E uma vítima que venha diretamente ao psicólogo pedir ajuda, eu sei que muitas vezes pensam que o psicólogo vai denunciar se elas não se sentem preparadas para denunciar. A denúncia é a escolha da vítima, certo? Se a vítima for menor, a denúncia não é a escolha dela, não é? Porque aí estamos a falar de uma situação de crime no menor. Somos obrigados, e qualquer pessoa é obrigada, a fazer esta denúncia para que haja uma intervenção e uma proteção deste ser humano. Mas temos que garantir tudo isso, assegurando os cuidados, assegurando a proteção, assegurando e criando uma noção de confiança e de veracidade no discurso da pessoa, não é? Porque se houver uma postura de dúvida, isso vai causar logo, independentemente da situação que depois será avaliada, a credibilidade, não é? Isso vai causar uma postura de mais recalcamento e medo no sujeito, que vai fazer-se bloquear e suprimir novamente, mantendo o segredo. Para haver a revelação, e deve haver a revelação é importante para o tratamento, para a superação da situação, para o apoio e para a possibilidade de outras pessoas não serem também vítimas. Acho que é importante pensar-se também assim, dizer isso às pessoas que passam estas situações. Às vezes isso é uma motivação grande para quem está a passar por um trauma deste âmbito. É importante dizer, às vezes nos ambientes de consulta, o ambiente que tende a ser privilegiado para este tipo de revelações, no caso dos mais novos, tende a ser as escolas. Normalmente é aí onde se costuma ter mais conhecimento destas situações. Mas espaços de consulta, queixas à CPCJ, PJ, não é? Portanto, Polícia Judiciária, portanto, a Comissão de Menores, portanto, todas estas entidades que podem ajudar, é fundamental que haja esse contacto, muitas vezes no contexto de terapia com o psicólogo, o próprio psicólogo depois mobiliza-se para estabelecer ligação a estas entidades, portanto é fundamental que aconteça com segurança, com sensação de proteção, num ambiente seguro e que garante aqui um trabalho que vai ter que ser feito daí para a frente. A criança disser, eu não gosto da forma como ele me toca, dizermos ele toca assim porque gosta de ti, ou é a forma carinhosa de se tocar, tentar interpretar alguma coisa para aniquilar a possibilidade de outra situação, por medo, lá está, não vai ajudar em nada. Mas se dissermos como é que ele te toca, se a forma como ele te toca te faz sentir mal, deves dizê-lo. Onde é que ele te toca?
o que é que acontece? Em relação aos segredos, eu tenho um segredo que não posso contar. Vamos imaginar a criança dizer isto. Frases como os segredos não são para contar bloqueiam a criança, não é? Portanto, aí o que é que podemos dizer? Se contares o que é que acontece. Se a criança disser que não quer ir para a casa de um adulto em particular, ou que se começa a repetir constantemente que não quer ir para a casa dessa pessoa, em vez de sentirmos que temos que obrigar a criança a ir e dizer tens de ir, vão ficar aborrecidos contigo se não fores, a casa é gira, as pessoas são boas, portanto arranjarem aqui uma série de lógicas para empurrarem quase que a criança a um acontecimento que não sabem que se está a passar, em vez de dizermos algo nesta linha, podemos dizer algo como aconteceu alguma coisa desde a última vez que foste. O que é que te aborreceu? O que é que acontece quando vais lá? Devemos ter, sim, as conversas e adaptadas à idade e de compreensão em termos do desenvolvimento da criança, e devemos preparar a criança para o cuidado que devem existir com os estranhos, mas também não só com os estranhos. E desde sempre nos habituámos às histórias do capuchinho vermelho e de histórias quase que preparavam a criança também nessa linha da infância para compreender de outra forma os cuidados que se deve ter. E acho que isso é tudo muito saudável do ponto de vista lúdico, já estamos a criar alguns ensinamentos que podemos transformar na forma como transmitimos, mas também, e de acordo com a evolução, ter cuidado não é só com os estranhos, é também muitas vezes com pessoas familiares, com pessoas próximas, conhecidas, que criam estratégias muito específicas para conseguirem se aproximar da criança sem que ela perceba, desde estratégias de recompensas, de situações onde há mais carência afetiva, que conseguem até criar vínculo com a criança e cujo muitas vezes a noção de denúncia torna-se também um processo difícil em termos de lealdade para aquele elemento com quem se estabeleceu uma relação. Portanto, é muito mais complexo do que só ensinarmos que o estranho é perigoso. Muitas vezes são pessoas conhecidas e para isso a criança tem que saber o que é que pode ser ou não feito e as linhas corporais que podem e não devem, e não podem e não devem ser ultrapassadas. Em termos de sinais e sintomas, é importante considerar três tipos de manifestações no ser humano. Podemos falar de sinais mais internos, mais internalizados, e aqui falamos das ansiedades, das depressões, dos medos, comportamentos mais de perturbação de sono, de isolamento, automutilações, ideação suicida ou mesmo tentativas de suicídio, ou podemos falar de outros comportamentos mais externalizantes, de comportamentos mais violentos, mais antissociais, de situações de manifestação somática também, isto aqui mais na linha internalizada, manifestação somática, as dores de barriga constantes, a sensação de vómito, mal-estar, verbalizar estes sintomas constantemente, tentar perceber se são sinais de que algo aconteceu, não é? Tentarmos perceber à luz, na panóplia, todas as situações. Nos mais externalizantes também podem surgir comportamentos mais sexualizados, desde o sujeito apresentar um comportamento sexualizado mais desadaptado à idade, tendências para adotar posturas que não existiam antes, muito mais sexualizadas com os outros, na proximidade, desapropriadas, todo este tipo de manifestações que às vezes poderá não estar relacionado com uma situação de abuso, mas também pode estar relacionado com uma situação de abuso, são de alarme a partir do momento que os pais percebem que há uma alteração no comportamento geral dos jovens. Claro que do ponto de vista físico também é importante termos atenção, não só do ponto de vista comportamental, se neste caso se notar lesões no corpo, não é? Alguma característica que notem que está diferente, ou mesmo no comportamento e manifestações físicas do sujeito. As denúncias têm uma importância muito grande, não só para o sujeito que está envolvido na situação, para poder livrar-se dessa situação, para poder superar e ter o apoio necessário e toda a ajuda, e neste caso para que o crime
seja tido em conta e haja aqui julgamento adequado, mas também para as pessoas que estão em torno, para todos os outros elementos que podem passar pela mesma situação, porque ao não sinalizarmos este agressor, ele é um perigo para muitos outros, não é? E, portanto, acabamos por também ter aqui não só um papel individual importante, mas também um papel em termos comunitários bastante importante. As avaliações são fundamentais, porque é importante percebermos se a criança ou vítima está a ser sugestionada, como é que é a sua tendência para a fantasia, se está a fantasiar, se não está, o tipo de discurso e vocabulário que utiliza do contexto e do acontecimento. Portanto, há uma série de fatores que devem ser avaliados. Muitas vezes até vemos situações de vítimas com um comportamento ou mais frio, ou mais distante, ou mais dissociado de afeto aparentemente, e que deixam muitas dúvidas nas pessoas, mas que muitas vezes isso é muito normativo, tem a ver com uma estratégia de defesa, de se distanciar emocionalmente daquilo que fisicamente não conseguisse distanciar, e portanto tem que ser feita uma avaliação da credibilidade de todo o comportamento, a descrição dos comportamentos que existiram de forma minuciosa, no tempo, e é fundamental para que esses processos depois possam prosseguir pelas entidades certas. Estas avaliações psicológicas, tanto nas crianças como nos adultos que sofrem violações, é igual? Igual. E uma das coisas que é importantíssima no momento de revelação é nunca demonstrar ao sujeito dúvida, nem pôr em causa se aquilo que está a ser dito é efetivamente credível ou se tem veracidade ou não. Isso será avaliado, mas de uma forma adequada, técnica, e portanto é importante nesse sentido haver uma mobilização para os mecanismos e para os técnicos adequados e especializados para este tipo de trabalho. Mesmo a ver com estas questões da culpabilidade excessiva, um sentimento gigante de culpa, de vergonha pelo acontecimento, medo deste acontecimento contaminar o resto da sua vida e a superação repetida, às vezes as imagens repetidas que são relatadas, o facto de haver um receio do rótulo, da estigmatização, o facto também muitas vezes, e aqui situações, até posso dar aqui um exemplo, quando há irmãos em casa, muitas vezes há um medo deste comportamento ser transmitido, deslocado para os mais novos, e portanto uma forma de proteger, ou mesmo quando os progenitores, neste caso às vezes as mães, são vítimas de violência doméstica, e portanto há papéis muito específicos em termos familiares que as vítimas de abuso acabam por adotar devido à dinâmica, desde a inversão de papéis, desde terem determinadas posturas aqui relativamente à dominância e não dominância, da postura do agressor, que fazem com que a vítima acabe por ficar inserida num papel disfuncional que se vai repetindo. Em muitos casos, os violadores, neste caso os agressores, são sujeitos estranhos e podem ser, muitas vezes, sujeitos que se aproximam das vítimas por alguma razão. Existem diferentes tipos de perfis de sujeitos que praticam estes atos de violação, sendo que alguns são mais controlados, alguns vivem mais no impulsivo. No entanto, no caso dos abusos sexuais dos menores, existem muitas situações intrafamiliares, não é? Que se falarmos deste tipo de perfis, temos menos tendência a associar comportamentos excessivamente agressivos, não é que eles não existam, porque existem muitas vezes, infelizmente, mas nos abusos intrafamiliares, enquanto que nos abusos extrafamiliares há mais relatos de intensidade dessa agressividade, de menos repetição, de atos mais isolados, enquanto que nas outras situações temos tendência a ver comportamentos mais mantidos do tempo, um secretismo maior devido à disfunção familiar, mas estes perfis destas pessoas tendem a estar muito marcados do ponto de vista familiar por muitas características, desde a imaturidade do próprio sujeito, desde a dificuldade de relacionamento com outros adultos, desde a impulsividade tremenda que às vezes associada a consumos de álcool ou de outras substâncias ainda impulsiona mais, essa desinibição, essa tendência para a sexualização e por muitos outros motivos.
No entanto, o que vemos realmente esses números é que no caso das mulheres há um aumento, há mais tendência para o sexo feminino, as idades onde há maior tendência para haver abuso sexual tendem a ser ali por volta dos 8, 9 e 10 anos da puberdade, ali pré-adolescência, que é a altura que surgem os caracteres secundários, e essas idades tendem a apresentar maiores relatos, seja relacionados com questões intra ou extrafamiliares no que se diz respeito ao caso dos abusadores de menores. O perfil do agressor pode variar, não é? E aqui falamos, pode haver uma perturbação mental, no caso do abuso de menores, considerada a pedofilia, mas não significa que um abusador sexual seja pedófilo, no caso de abusar de uma criança, não é? Pode haver outras características associadas, pode haver uma perturbação da personalidade e não só, e mesmo nas situações de violações pode estar relacionados com outras características. Portanto, existem muitas variáveis associadas a este ato, mas o que nós notamos que é presente em todas estas situações, que acaba por se conjugar muito, tem a ver com impulsividade, imaturidade da personalidade. Os sujeitos têm muita dificuldade em viver a um nível de desenvolvimento mais maturo, portanto, às vezes até se relacionam um bocadinho com as crianças, nesse sentido, e suprimiram ali aquela capacidade de se relacionar com os outros adultos. Outras vezes há uma necessidade de controle gigante, de poder, dessa assimetria, dessa sensação. Outras vezes também são situações que estão a repetir ciclos, não é? Que estão aqui a repetir situações em que também foram vítimas de abuso, mesmo não tenha sido abuso sexual, possa ter sido outra forma indireta de abuso ou de maus tratos, mas também vemos que estes sujeitos são, normalmente pessoas que têm muita dificuldade com a frustração, dificuldade em conseguir esperar, muita dificuldade no controle dos impulsos e destas motivações internas que sentem necessidade de satisfazer e de apoderar-se de alguma forma. O agressor pode ser qualquer pessoa, não é? Em muitas situações nós vemos crianças com pouca proteção, não é? Que às vezes até têm um elemento, um progenitor ou uma progenitora mais ausentes, e a presença de um novo elemento, e aqui às vezes acontecem muitas situações, no caso das meninas, que aparecem companheiros das mães, que têm muita oportunidade, que já têm estas motivações internas, estes impulsos, e que têm muita oportunidade para terem tempo a sós com estas crianças, que utilizam, e isto também são formas de chamar a atenção para pessoas com este tipo de perfil, utilizam estas estratégias de proximidade, como podem ser qualquer outra pessoa, não é? Qualquer pessoa que esteja com contacto ou que tenha tido conhecimento, ou até situações impulsivas inesperadas, mas cada vez mais vemos que o contacto com as vítimas de longo termo, e aqui no caso dos menores, nas situações intrafamiliares, é o que tende a acontecer com mais frequência, não é? Porque acabam por ser secretismos maiores, ficar mais guardado no tempo, acaba por não haver uma revelação tão imediata da situação e há uma repetição porque a dinâmica disfuncional familiar vai se mantendo com a presença daquele abuso. E torna-se difícil às vezes até as próprias crianças contarem, porque têm muito medo se vão ser acreditadas ou não, de que aquele elemento que é visto como um elemento de referência possa ter tido um comportamento daquele âmbito. E muitas vezes, infelizmente, mesmo com as revelações, não há manifestações por parte dos elementos que deviam proteger. Sim. Nas famílias onde vemos que há menos educação sexual, onde às vezes até há uma punição associada a este tipo de comunicação, há mais dificuldade neste ensinamento, preparação para as crianças, estas crianças têm mais fatores de risco de sofrerem uma situação deste aspecto. Claro que depois entram aqui outras variáveis na equação, não é? Nomeadamente o facto de serem crianças às vezes menos protegidas ou com menos apoio parental, muitas vezes são famílias que estão mais em conflito e não estão atentas à criança, mas toda a educação em torno desta questão desde o início, toda a noção do nosso corpo, a sexualidade, é importante para que a criança consiga começar a discernir o que é que são toques, comportamentos adequados e de outros comportamentos, toques, aproximações, envolvimentos que não são adequados e que não podem existir.
Muitas vezes até com as jovens acontece muito, relacionamentos que já têm tempo, relacionamentos com namorados, é quase como que se aquela situação fosse permitida porque existe um relacionamento. Não é? E temos que desmistificar isto com os jovens, não é? A partir do momento que há um não, o sujeito é detentor do seu próprio corpo, é detentor das suas próprias necessidades, e esse não deve ser respeitado. Os limites do não devem ser respeitados. E, portanto, independentemente da situação, do caráter relacional, é um direito e um cuidado que deve ser tido sempre em conta. E isto deve ser explicado às jovens, e muitas vezes encontramos situações em consulta que são jovens que aconteceram situações destas e que nunca consideraram que pudessem ter sido vítimas de abuso pelo próprio parceiro. Portanto, consideraram, mas havia ali às vezes alguma negação, porque lá está, depois todos estes mecanismos de defesa desadaptativos vêm dizer que não, porque é parceiro, porque há uma relação, porque é um comportamento habitual, porque houve um indício e, portanto, perde-se a noção deste consentimento e deste sim que deve ser ouvido e respeitado. Deixo aqui a mensagem para os elementos que foram vítimas destas situações e que o medo anda sempre em volta, os sentimentos difíceis, as emoções difíceis, como a culpa, a vergonha, todas estas emoções que os inundam, que procurem este apoio e esta ajuda, porque é possível libertar-se dessa sensação de mal-estar, é possível superar, é possível fazer um tratamento e é possível, lá está, conseguir ajudar outros elementos que possam estar a passar por situações idênticas.